Hoje a gente vai abrir o programa, né, com um tema que não tem como não mexer com o mundo a ponto de abrir o Agamenon, né, que é um programa onde a gente evita entrar em temas mais sérios enquanto a gente se permitir, sabe? Enquanto nos for permitido, né? Muitas vezes a gente tratava aí de uma série de temas relacionados à política tal, mas dado o recorte histórico ali que a gente estava vivendo, mas é de um jeito que, desde a nossa cobertura lá das eleições, né, do segundo turno, basicamente não tem trazido o tema de política para dentro do Agamenon, até porque talvez nós mesmos tenhamos nos dado um pouco de férias em relação ao acompanhamento dos eventos de política, e isso vai repercutir também em relação a outros assuntos mais sérios aí que acabam exigindo um pouco mais de conhecimento para a gente falar sobre ele. E é por isso que eu vou começar a falar sobre esse assunto absolutamente grave, deixando claro que eu não acho que eu tenho conhecimento suficiente para opinar aqui sobre esse tema que está aí travando boa parte da diplomacia mundial desde a criação do Estado de Israel, ali depois da Segunda Guerra Mundial. E é um tema que, obviamente, a partir da perspectiva que você for sendo alimentado de fatos, você tende a, como tudo na vida, ir tomando lados. Mas eu vou pegar aqui dois aspectos concretos, que não tem a ver com análise, não tem a ver com opinião, e nem tem a ver com história na prática, para trazer o meu ponto de vista central aqui dessa reflexão que eu quero fazer, que é do que a gente já sabe de fatos concretos, ainda que tenha tido algum ruído assim no começo, a gente já sabe, né, que parte do Hamas, que é o grupo que controla a faixa de Gaza, que por sua vez é um dos dois territórios que não são conectados, né, por terra, que formam o Estado da Palestina, colocar dessa forma, ao lado da Cisjordânia, e esses paramilitares, militares do Hamas, invadindo ali aquela festa, aquela rave, no deserto, né, e até onde nos consta, até onde me consta, das notícias que eu consegui consumir em relação a esse assunto, já vai na casa de centenas de pessoas sequestradas. E até peço desculpa caso tenha alguma imprecisão nesse número, porque de fato é um tema muito, muito grave, muito grave, sabe? Então, eu estava vendo aqui no nosso chat privado. Mas aí eu vou trazer aqui dois aspectos que são muito importantes. Um é desse, né, de que o Hamas fez centenas de vítimas, né, e que já tem aí perto de milhares, se não mais de milhares, de israelenses mortos nesse conflito. E do outro lado, a gente tem o ministro da Defesa de Israel, do Estado de Israel, afirmando que o Estado de Israel vai impedir qualquer tipo de acesso de itens como alimento, água, energia, remédio à galera que mora na faixa de Gaza, que é dos territórios mais densamente povoados do planeta, né? Uma faixa de 6 a 12 quilômetros, né, de largura, que se estende por 40 e poucos quilômetros. Então, assim, é um espaço extremamente pequeno, onde moram 2 milhões de pessoas, metade crianças, né, e numa situação absolutamente precária. Muitos tratam como basicamente uma prisão a céu aberto. E a gente, quando encara esses dois fatos, a gente se depara com dois crimes de guerra, assim, dos mais condenáveis, né?
Um que é o sequestro, assassinato de civis, e outro é o cerceamento também de fornecimento de qualquer tipo de recurso também para a população civil. Então, sempre que eu me deparo hoje em dia com um tema sério, com a gravidade como é o que a gente vai falar, está falando agora, e colocando a partir da nossa perspectiva de como tem se dado o debate público sobre qualquer tema, né, eu gostaria de fazer essa ressalva, que a gente está falando aí de um cenário que ele é muito mais complexo e muito mais trágico do que o nosso fla-flu de opiniões e narrativas, né? O nosso clássico eterno aí de opiniões e narrativas. E, às vezes, quando a gente está envolvido nesse contexto que todos nós, cada um de nós, está envolvido de debates públicos através das redes sociais, sempre inflamados sobre qualquer tema, pô, quando você está inflamado, quando você está emocionalmente desequilibrado numa discussão, às vezes você vai cometer deslizes que certamente, se você pensasse, refletisse um pouco melhor, você não faria. Eu tenho certeza que, se por nossa audiência, nós mesmos, se a gente refletir um pouco melhor sobre qualquer coisa, ninguém aqui vai apoiar crimes de guerra. Isso aí é uma coisa que vai além da nossa capacidade, né? E do que a gente precisa manter sempre em mente. Né? Que ali, para além de questões que refletem a geopolítica mundial e que, de certa forma, vão ter paralelos com a política nacional e etc., ali a gente está falando de uma tragédia que dura décadas e décadas, né? De um ciclo de violência sem fim e que chega na invasão do Hamas, né, ao território palestino, a um novo momento histórico, mas que não é nem de longe uma novidade em termos de rotina de violência naquela região, né? Porque se a gente for pegar parte das origens dessas relações e da complexidade que elas vão variando ao longo da história, a gente vai para o Antigo Testamento, literalmente, né? Com representantes de culturas religiosas aí, de duas das maiores religiões abraâmicas que a gente tem, né? Que é o judaísmo e o islamismo, né? Com os palestinos sendo da etnia árabe palestina e os judeus remontando aos hebreus do Antigo Oriente. Então, a gente vai falar milhares, 1000 e poucos anos antes da Era Comum. Então, se você for puxando o fio, é um negócio que vai ficando muito complexo. Mas, para efeito de análise da história mais recente, a gente pode falar ali do contexto pós-Segunda Guerra Mundial e da promessa da criação do Estado de Israel e do Estado da Palestina. O Estado da Palestina nunca foi criado oficialmente, o Estado de Israel, sim, 47, 48, tem a criação do Estado de Israel, inclusive com participação importante da diplomacia brasileira, de Itamaraty. E depois a gente vai ter grandes embates, grandes eventos históricos que, de certa forma, moldaram o Oriente Médio da forma como a gente conhece hoje. A gente vai falar ali na década de 60, no fim da década de 60, 67, se eu não me engano, da Guerra dos Seis Dias, né? Onde o Estado de Israel ele ataca, como é que se chama? De forma preventiva, como se fosse assim, a alguns países da Liga Árabe, um olhar mais importante aqui para o Egito, inclusive destruindo a frota, todos os aviões ainda em solo, o que basicamente garantiu a vitória de Israel. A partir dali, Israel invadiu alguns territórios, como as colinas de Golã, né, no próprio Egito, e tomou toda a cidade de Jerusalém, que ainda estava sob disputas e nada decidido. Tanto é que o Estado palestino considera Jerusalém Oriental como sua capital. Mas, desde 67,
Israel mantém Jerusalém integralmente sob seu domínio. E pouco tempo depois, ainda dentro desse contexto, a gente vai ver a guerra do Yom Kippur, 70 e pouquinho, 73, 74, que é quando os países árabes novamente vão se unir aí parcialmente contra o Estado de Israel, vão invadir vão ocupar os territórios que tinham sido invadidos por Israel na guerra, como resultado da Guerra dos Seis Dias, e depois vão voltar a sofrer derrotas, inclusive dentro do contexto da Guerra Fria, com o Estado de Israel movendo todo o seu arsenal nuclear a olhos vistos, né, porque sabia que satélites observavam ali toda a movimentação do arsenal nuclear de Israel, para forçar os Estados Unidos a, de certa forma, entrar ali meio que numa guerra de proxy contra a União Soviética, que vai apoiar, historicamente já apoiava ali os países árabes. E é uma dos importantes eventos aí da Guerra Fria, a Guerra de Yom Kippur. E aí os Estados Unidos eles vão entrar na guerra. Só um parêntese. Pode falar, mestre. Que você falou aí Cara, pô, Israel, potência nuclear, apesar daquele tamanho, é um dos 9 países que tem que são consideradas 9 potências nucleares. O Brasil, por exemplo, não é. O Brasil não tem mais... Israel ele mantém uma postura de opacidade em relação ao seu arsenal nuclear. Ele nem diz que tem, nem que não tem. Ele faz Aí isso seriam porque... Reino Unido, China, França, Grã-Bretanha, né? China, França, Índia, Israel, Coreia do Norte, em tese, Paquistão, Rússia e Estados Unidos. Isso, exatamente. Israel dentro dessa política de opacidade, né? Oficialmente, o Estado de Israel não confirma que tem e nem que não tem, mas tipo, se ele confirmar que tem, ele vai dar justificativa para que outros países, aproveitando como, por exemplo, a sobre Arábia isso, Saudita, tenham. Né? Sabe quantas ogivas nucleares existem no mundo? Quantas, né? Inclusive aumentou, tá? No último ano, como já tivesse pouco, tinha 2 mil. Isso é uma matéria da Exame, no ano passado. 2 mil, desse ano, aliás. 12.512, agora são 12.710. Pois é. Então, assim, o Israel, né, que apesar da política de opacidade, tem armas nucleares, move o seu arsenal nuclear e força os Estados Unidos a fornecer equipamento para combate não nuclear, para não escalonar a guerra ainda mais. Então, força aqui entre aspas, mas é a movimentação decisiva aí para a reviravolta, porque em 73, diferente do que aconteceu na Guerra dos Seis Dias, Israel não estava tão preparado e não reagiu tão bem, não foi tão eficiente. Acho que a guerra de Yom Kippur demora umas 3 semanas, apesar de ser curto para os padrões que a gente conhece de guerra, é mais do que os 6 dias da Guerra dos Seis Dias. E depois disso, a gente vai ter basicamente agora. O outro evento histórico desse tamanho é justamente isso. E ele vai acontecer, não por acaso, exatamente 50 anos depois da guerra do Yom Kippur, lá em 73. E eu vou colocar aqui mais perguntas e fatos do que opinião propriamente, tá? Mas acho que perguntas que precisam ser feitas, né? Entre elas qual é a motivação do Hamas nisso? Porque é evidente que quando você, que é um Estado que nem é reconhecido, que é cercado pelo seu inimigo, né? Como é o caso, lembrando que o Estado da Palestina, a faixa de Gaza é controlada pelo Hamas e a Cisjordânia é controlada pelo Fatah, que nem são grupos 100% aliados em todos os aspectos. Né? O Fatah mantém um diálogo com Israel, é onde tem os assentamentos, né? Então, um problema de apartheid lá, o problema na Cisjordânia é outro, e a faixa de Gaza, que é esse lugar, assim, esquecido por Deus, né? Com perdão aí do trocadilho, que é um lugar que tem um dos piores índices, né, de desenvolvimento humano do planeta e onde as pessoas não têm nenhuma perspectiva, né? São gerações e gerações nascendo dentro de um cenário de absoluto conflito e de opressão em todos os lados, literalmente. Então,
você se colocar como... Não dá nem para você dizer que o Hamas é um exército, né? que o Estado palestino... E outra, ainda tem isso, né? O Estado palestino, o Hamas não representa o Estado palestino, mas talvez essa seja uma das justificativas por trás dessa ação, talvez de ganhar representatividade dentro da causa palestina como um todo, né? Mas saber a motivação do Hamas é difícil de apontar agora, porque, como eu falei, não dá para se esperar uma vitória, não vai vencer, você não vai vencer com a estrutura bélica que o Hamas tem a seu poder. Você não vai vencer um dos exércitos mais bem preparados do planeta. Não tem como você fazer isso. Então não dá para você imaginar que vai ser uma vitória do ponto de vista bélico. Talvez sejam coisas mais relacionadas a questões políticas, como eu falei, até dentro da política mais regional, mas também de eventualmente chamar a atenção, voltar a chamar a atenção para a causa palestina, né? Porque nesse momento a gente ouvia uma aproximação muito consistente, né, e a passos concretos entre a Arábia Saudita e Israel, mediado pelos Estados Unidos, que, por sua vez, era a carta que Biden vinha mantendo na manga para jogar nessa eleição que se aproxima aí contra Trump, né? E com isso, com essa invasão de Israel, essa carta ela simplesmente é pulverizada, foi péssimo, terrível para Joe Biden. Então, assim, talvez o afastamento, né, dessa negociação que de fato esfriou e deve ser impedida, né, essa aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, que seja uma das motivações, e talvez chamar a atenção, eventualmente, da opinião pública contra Israel, uma vez que a resposta de Israel tem sido o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né? Um exército, um Estado muito mais poderoso, um exército muito mais poderoso, e que vai agir sem muitos pudores aí contra as regiões, os territórios palestinos. Então, é muito cedo, de certa forma, para dizer exatamente qual seria o objetivo do Hamas, e até para prever as consequências, porque, diferentemente do que costuma acontecer nesses momentos, né, vamos lá para a ditadura da Argentina enfraquecida e vai arrumar briga contra a Inglaterra. Vamos brigar aqui pelas Malvinas porque a gente está mal, né? Apesar dessa retórica ser, infelizmente, recorrente, né, nem é o caso agora, no caso de Benjamin Netanyahu, que apesar de sempre ter sido um cara de direita, nunca foi um cara de extrema direita, como ele está identificado hoje, e talvez essa também seja parte da justificativa, das motivações da ação do Hamas. Inclusive na pandemia, vídeos dele defendendo a vacinação, defendendo máscaras, chegaram até a circular no Brasil, né, mostrando que até símbolos da direita, mundiais da direita, né, não estavam adotando o discurso negacionista, né, que Bolsonaro adotou, né, no Brasil. Isso circulou aqui, mostrando que, assim, longe de dar qualquer ar mais progressista, mas de pelo menos mostrar que havia um muro do negacionismo para salvar-vidas que, por exemplo, que Bolsonaro cruzou. Totalmente. E outros líderes de direita, até extrema-direita, não cruzaram, né? Perfeito. Então, Netanyahu, assim, ele é um cara, talvez seja o político mais habilidoso do nosso momento histórico, sabe? É um cara que está desde 96 no poder, basicamente, em Israel. E vamos entender o que é Israel, como é relevante para a política global. Desde 96, esse cara, numa república parlamentarista, está no poder, basicamente, como primeiro-ministro de forma ininterrupta, com pequenas interregnos ali, mas um cara presente o tempo inteiro, né, na vida de todos nós, toda a nossa geração, aí desde a década de 90 e tanto. Então, é um cara extremamente habilidoso e que nos últimos anos ele se aproximou ao abraço agora à extrema-direita. E isso tem a ver, inclusive, de certa forma, com a facilidade, entre aspas, que o Hamas teve para conseguir surpreender
Israel, que tem, como eu falei, um dos exércitos mais bem servidos de inteligência no planeta, tecnologia para tudo, e que foi pego completamente de surpresa, né? Ou, entre aspas, pode não ter sido tão de surpresa assim, porque já tem informações de que a inteligência do Egito, e o Egito lá da Guerra do Yom Kippur, que recentemente, depois da Guerra do Yom Kippur também, foi forçado a sentar para negociar, reconhecer o Estado de Israel, a base, né, para qualquer diálogo, é reconhecer, inclusive, o outro, né? Então, reconhece a existência ali do Estado de Israel e informa, parece que está tendo uma movimentação estranha aqui no Hamas, do Hamas por aqui, e Netanyahu teria dito que, foda-se, porque isso é besteira, o foco da gente é a Cisjordânia. Então, desde 2005 não tem assentamento de israelenses, né, dentro da faixa de Gaza. Está todo mundo ali na Cisjordânia, onde o perfil é mais conservador, né, a galera é mais ortodoxa, inclusive, e onde Netanyahu, pela distorção, viés político que ele tomou nos últimos anos, ele tem se aproximado. A atenção dele voltada toda para a Cisjordânia, de repente forneceu para o Hamas o lastro, a janela para essa invasão que a gente viu aí em relação ao território de Israel. Então, assim, eu queria mais trazer algumas perguntas, alguns fatos e um pouquinho de contextualização histórica, e não queria, de fato, estar opinando, porque eu acho que não seria frutífero, sabe? Eu acho que é mais importante a gente enxergar, entender, ter mais informações sobre tudo que estava rolando. Ô Celso, eu acho isso bem importante e vejo que nessa cobertura do conflito, da guerra, né, do ataque do Hamas e das devoluções de Israel, eu acho que existe um histórico da mídia ocidental, na qual o Brasil se inclui, de sempre tratar a questão pela ótica de Israel. Eu acho que isso é um erro histórico da mídia, mas que para mim começa a ficar no passado. Porque no momento em que a gente mais viu de debates esse ano foi discutindo essa narrativa, mostra que ela já foi, de alguma forma, quebrada. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem no Grupo Globo, que é o principal veículo de comunicação do Brasil, uma narrativa já um pouco mais dividida. Pelo menos trazendo as questões, mostrando que existem 2 ou mais lados para se debater o problema. Ainda que no final o comentarista ou a comentarista mostre-se mais próximo de uma visão, a gente está vendo os outros lados virem à tona. Eu acho que há uma evolução quanto a isso, porque a cobertura parcial, e talvez por muitos anos inevitável pela forma com que a comunicação era feita, pelos alicerces. A estrutura desse modelo de negócio. Exatamente. Agências internacionais, dependências, limitações, tá? Escassez de conhecimento, inclusive, de informações chegando dos outros países. Hoje é tudo muito mais fácil. Então, eu li, por exemplo, uma longa matéria do Intercept, tá? Em que, assim, a cada 3 parágrafos, a matéria dizia o que a mídia corporativa, o que a mídia industrial, o que a mídia, sempre numa postura muito contra o que a mídia é. E eu acho que, às vezes, quando você faz isso, você passa um pouquinho do ponto para o lado de cá. Tenho visto muitos debates em relação aos 2 lados, e eu não sei se você concorda, Celso, me parece um tom adotado por alguns, como, por exemplo, Guga da Globo, né, e acho que do Alibe fez o mesmo hoje, pelo que falaram aqui no chat, que é um tom bem meio didático de separar o Hamas da Palestina. Você acha que esse tom didático de deixar muito claro que o Hamas não significa Palestina, que sequer tem apoio da maioria das pessoas dos palestinos, sequer tem o apoio da maioria? Você acha que essa primeira separação didática é um avanço? É um avanço.
Perfeito, Fred. Eu ia complementar eventualmente, e você foi muito gentil me recolocar aqui na conversa, porque eu acho que a análise é mais precisa quando a gente fala dessa forma, é um avanço, tá? Porque a gente ainda não tem um equilíbrio das perspectivas, e é por uma falta de uma série de coisas e por conta de uma série de outras questões culturais e relacionadas também à audiência. Eu entendo isso tudo e eu encaro como um avanço. Eu acho que é importante avançar, certo? Eu tenho cada vez tentado me debruçar mais tempo sobre as conexões e um pouco menos sobre os pontos de dissonância, porque acaba sendo mais frutífero, onde você acaba vendo os esforços voltarem de forma mais frutífera. Então, acho que há sim um avanço, é um avanço importante, né? Porque é o Grupo Globo, né? É o Grupo Globo que historicamente sempre tem uma visão um pouco mais próxima dos Estados Unidos, de poucas décadas para cá, mais próxima à visão do Partido Democrata dos Estados Unidos em alguns momentos, mas que, de forma geral, é também uma reprodutora, né, uma caixa de ressonância das mais importantes dessa visão ocidentalista que a gente tem hoje e que não adianta negar ou se revoltar, é muito mais de tipo, daqui a gente vai para onde? E aí, para onde é que a gente vai para tentar ter uma visão mais ampla do mundo? Por isso que eu acho que é importante ser didático, né? Porque, por exemplo, eu vi uma entrevista que saiu em algum programa ao vivo na Inglaterra, onde o repórter perguntava para o diplomata, né, para o embaixador do Estado palestino no Reino Unido, se ele condenava o ataque do Hamas. E o cara, o diplomata, ele é muito habilidoso ao não condenar e não aplaudir, né, e falar, velho, isso aqui é muito mais complexo do que você simplesmente condenar ou justificar. E ele vai trazendo outras questões que aí um representante do Estado palestino precisa trazer, né? E ele pode, talvez ele tenha que se colocar nesse lugar de não condenar. Para mim é muito fácil condenar esse ato. Eu acho que é impensável você conceber alguém que não condena um ato como o Hamas praticou aí nos últimos dias, tem praticado nos últimos dias, apesar de já estar sinalizando alguma coisa de cessar-fogo que, pô, só reforça aquela ideia de que, pô, ninguém está ali para vencer nada, né? Os caras não foram ali para ganhar nada, foi ali para ganhar poder de barganha, poder de negociação. Eu lembro que em 2000 e pouco, 2000 e muito já, final dos anos 2000, né, 2000 a 2010 ali, teve um soldado de Israel que foi sequestrado, né, perto da faixa de Gaza, por ali, e ficou anos sequestrado. No fim das contas, ele foi trocado por 1000 e tantos, 1027, se eu não me engano. Acho que eu escutei mais cedo no Petit Jornal, o podcast de Tanguy Bagdadi, Daniel Souza, que 1027 prisioneiros palestinos teriam sido trocados por este soldado de Israel. Então, você imagina agora, né? Você entende? Então, para mim, talvez seja fácil, simples, né? Condenar por nota. De fato, é condenar. Como é que você não vai condenar sequestro, morte, assassinato e etc. de civis? Mas o que eu acho que é importante, e é o convite essencial que eu faço aqui, vamos tentar entender o contexto, sabe? O que foi que rolou aqui para que essa coisa deplorável, esse evento condenável, ele tenha rolado? O que é que está acontecendo? E explicar, por exemplo, que o Hamas ele é uma organização social, política, paramilitar, e agora que promoveu um ato de terrorismo, de certa forma, no estado vizinho, ele está inserido dentro desse contexto que não representa todo mundo. Enfim, acho que é importante, sim, Fred, que a gente tenha essa forma didática de enxergar as coisas, de começar a trazer esse debate, sabe? É bem importante mesmo. Para a gente não acabar, que é como eu estou falando, se você for abraçar tudo de toda forma, você vai abraçar realmente um governo de extrema-direita, que é reprovado hoje pela maioria absoluta da população de Israel.
Porque, como até cheguei a mencionar há pouco, ninguém está abraçado, pronto, agora vamos abraçar aqui Netanyahu, porque ele é um político super habilidoso e ele agora está com 100% da confiança. Ele está ferrado, sabe? O governo de Netanyahu, a médio prazo, logo depois que acabar essa fase crítica aqui, pô, salvo algum outro evento político, alguma outra grande manobra dele, praticamente inviabilizado, né? Porque você imagina como isso repercute internamente numa região sensível como é o Estado de Israel. Um Estado relativamente pequeno, uma região relativamente pequena, onde a população agora viu aí centenas, milhares de pessoas sequestradas e você sem saber qual vai ser o destino, para onde, o que vai acontecer com essa galera aí. Imagina como está a situação dentro de Israel quando vazam informações como a da inteligência do Egito falando, ó, velho, 10 dias atrás, a merda tá cobrindo ali. E o cara, não, caguei, tô vendo ali olhando para Cisjordânia porque é meu curral eleitoral. Então, tá tudo uma merda, sabe? Tudo ficou extremamente bagunçado e talvez essa tenha sido, no fim das contas, a grande motivação do Hamas. Eu acho, Celso, eu acho que eu já falei aqui, né, das outras vezes, que é o documentário que eu vi, o Ocupação 101, que é muito bom, recomendo, tem no YouTube. E quando você vê o documentário, assim, eu acho que foi a principal merda no mundo, assim, em termos de como as coisas não conseguiram ser resolvidas, assim, porque é uma tentativa de divisão que não deu certo. É quase como se fosse fazendo uma analogia aqui mais simples, né, para o pessoal entender. Era uma briga entre irmãos, um irmão mais forte do que o outro, decidiram separar um espaço para um ficar, o irmão mais velho e mais forte foi lá e começou a causar problemas para dominar aquele espaço onde ele achava, e até porque ele tinha mais espaço para ocupar, digamos assim. E aí começa o problema que... qual ano, Celso, que você estava dizendo? Que começou a ter essa tentativa de divisão ali, de ter o Estado palestino e ter... ali, 47. 47. Ali, né? Então, no final da década de 40, começa a aparecer essa situação, e no documentário ele explica isso, e você vê, ao longo do documentário, assim, a quantidade de vezes que não tinha como conciliar a paz. Então, hoje, na situação como está, uma criança que nasce hoje no meio ali da faixa de Gaza, ela não tem outro caminho senão sempre ter em volta dela apenas a guerra, entendeu? Então ela cresce na guerra, na miséria. Ela cresce com a visão de matar o outro lado, entendeu? Então esse tipo de problema que o mundo não soube resolver, há tantos anos já está inserido, a gente está para completar 80 anos dessa situação, não tem como... eu acho que hoje, assim, é uma descrença que eu tenho de que vá se resolver, porque há muito tempo está dessa maneira, várias pessoas praticamente já não conseguem. E aí, às vezes, é até fácil da gente estar falando, muitas vezes, para falar de um lado ou de outro, muitas vezes, porque a gente está numa posição muito privilegiada, mas muito privilegiada. Essas pessoas que estão no meio desse conflito são pessoas que não têm o menor senso do que é uma paz, do que é ter ali uma conversa, entendeu? Para uma reconciliação. Não sabe o que é ter futuro, Minhoca. É sangue, basicamente é isso para eles. Não sabe o que é ter futuro, não tem liberdade para circular, você não tem... Velho, é um negócio absolutamente sem perspectiva. Eles nasceram, eles cresceram sabendo dessa situação, e é assim isso é tudo que vai ser até o fim da vida deles, exatamente. Ô Minhoca, eu tô muito na tua linha, é exatamente o que eu ia comentar, exatamente o que tu falou. Para mim, foi um dos grandes erros assim da humanidade, foi a criação do Estado de Israel. Não sei quem teve essa ideia, mas não deu certo e não tinha como dar certo. Agora também é aquela coisa, depois que foi criado, já tem 80 anos, agora também não tem como acabar mais. Então, esse é um problema que vai perdurar aí, não vejo solução. Agora, a criação... Eu mesmo me peguei pensando uma vez, tinha visto alguns materiais, e eu estava tentando entender, Celso, o porquê da criação. Você não consegue construir um argumento que seja forte o suficiente para poder explicar a criação do Estado de Israel. Não, tem que ter. A criação do Estado, de certa forma, ela tem que ser feita. Agora, ela tem que ser melhor negociada, né? Tem que ter sido melhor executada a criação do Estado. Você
É o que eu estou falando. Quando você vai puxar o fio da meada, né? Pô, a região que eles ocupam, de certa forma, ela foi prometida por Deus a Abraão. Vê mesmo, velho. Exatamente. Aí daí você vai para onde? Tá ligado? Esse argumento é muito fraco, Mas não é fraco, isso embasa uma cultura inteira. Sim, mas eu tô falando com a nossa visão. Mas essa é a questão, esse é o problema. É a gente querer medir o terreno dos outros com a régua da gente. Não mas aí dá, que tá, mas teve vários agentes que ajudaram nisso. Ali também vai ter sei lá, a mesquita, pô, esqueci agora como é o nome de Akbar, esqueci agora qual é o nome da mesquita, mas é onde Abraão, onde Muhammad, onde Maomé teria sido arrebatado para o céu para receber as escrituras e repassar. Vê, um em cima do outro, literalmente, a centenas de metros ali um do outro. Como é que você gere essa base fundamental de religiões que definem também etnias, de certa forma? Né? Que, na verdade, ali tem o Muro das Lamentações. Velho, então, é um local onde a religião está acima de tudo. E a gente entende, não é que está acima de tudo, mas acho que mais do que está acima de tudo, Fred, está presente. Fundamenta tudo. Está presente em muita coisa. A base, exatamente, fundamenta tudo. Então, é muito difícil para um Ocidente, tá? Nós somos, né, ocidentais, latinos, mais ocidentais. É difícil, porque a gente, vivemos num país religioso, mas vivemos num país onde ainda existem separações. Claro que há movimentos hoje, inclusive, tentando transformar isso. A gente vê hoje, nesse movimento da extrema-direita, um movimento religioso. A gente neopentecostal. Exatamente, assustador. Esse movimento neopentecostal do Brasil, querendo que fundamentos religiosos sejam colocados como pauta de um país. Como legislação. É reclamar da Sharia. A gente viveu um dia aqui que uma comissão da Câmara aprovou o fim da legalidade, né, do casamento homoafetivo. Então, assim, claro que isso só para aparecer, para isso. Claro que isso não vai passar de outras comissões, não vai passar de outras comissões, não vai chegar nem no plenário. Mas... E a gente fala, pô, já que foi a galera só se expôs ao ridículo e tal, mas para o público deles, eles ganharam muito voto hoje. O nome da mesquita é Al-Aqsa. Tá? Obrigado pela informação aí. Para o cenário de lá, isso tudo já está enraizado. Então, é o que você falou, é muito difícil quando quem determina é a história bíblica, é muito difícil que você consiga convencer milhões de pessoas que tratam aquela história bíblica como o norte principal de suas vidas, de que elas não têm direito àquela faixa de terra. Né? É muito complicado. Agora... É por isso, Fred, que eu acho que foi um erro histórico a criação do Estado de Israel. Porque, veja, já é uma questão religiosa, já é uma questão ali complicada naquela área. Aí você vai com forças, com ajuda de agentes ocidentais, Estados Unidos, ONU, vai e cria aquilo ali forçadamente, porque foi criado forçadamente, foi criado com o apoio desses agentes ocidentais, vai lá e cria. Eu faço a pergunta, se não tivesse criado, será que a situação estaria pior do que está agora? Eu acho que não estaria, não. É porque aí você vai puxando mais para trás ainda. Você vai ter que ir para trás da Segunda Guerra Mundial, tá entendendo? Porque, veja, independentemente de um conglomerado de governantes, de estadistas e de uma instituição internacional dizerem que aquela delimitação de terra no mapa é um Estado autodeterminado e que autogovernado, né? Independentemente disso, já existia o povo judeu, como existe o povo palestino, como existe a população curda, independentemente de eles terem o povo armênio, independentemente de eles terem território ou não, de ser reconhecido ou não, eles são um povo.
eles têm o direito a ter o lugar deles. Eles não terem o erro. Eles não terem que estar errado. O que a gente precisa fazer é resolver como ter. E executar melhor esse processo, entendeu? Mais do que ter criado um problema, é isso. É porque eles estavam sem terra naquela época, naquele período. Porque mas o povo palestino... Mas eu estava dizendo, Celso, que era um problema de, talvez isso bem resolvido naquele momento, não chegasse essa coisa cada vez maior e cada vez maior. Pô, a gente vai completar 80 anos, velho, desse negócio, entendeu? Uma coisa que não foi estabelecida. E cada vez, por isso que eu falei, cada pessoa que vai nascendo próximo a esse conflito, ali a faixa de Gaza, ela cada vez mais... Perceba, se você todo dia da sua vida, desde criança, vai incutindo na sua cabeça que a sua missão é: não podemos perder esse espaço, temos que lutar e temos que combater exatamente essas pessoas, porque eles são o mal, entendeu? Então, cada lado, de uma certa maneira, não é difícil imaginar essa conciliação. Até teve ali alguns ensaios ali nos anos 90, mas é uma situação tão enraizada que hoje eu não consigo ver nenhuma perspectiva. Teria que ser uma pessoa assumindo, e aí é que tá, né? Essas pessoas que estão sempre assumindo estados, né? São pessoas que estão cada vez mais, né, com esse discurso. Eu acho boa parte da diplomacia mundial, e isso é muito importante, sabe, Minhoca? Eu não tenho, você não tem, Atos não tem, Cássio não tem, Fred não tem, ninguém, absolutamente ninguém da nossa audiência, não menos que a gente, certo? Mas nenhum de nós que está acompanhando, que está participando aqui desse debate no momento, tem a resposta, tem a solução. Não é para a gente ter, não é a gente que tem que ter, é um nó... A gente só lamenta, complexo demais para a gente desatar. Não é a gente que tem que desatar. A gente tem que sair da frente. A gente tem que deixar de ser um problema. Tem que deixar de jogar gasolina. É meio que isso que é o papel de nós, réis mortais, entendeu? Não precisa ter opinião para tudo. Pô, vamos ver. Que danado é isso? Que rolo é esse, velho? Porque eu garanto a você, que com meia hora de conversa, valendo dinheiro, eu convenço qualquer um a apoiar qualquer um dos lados. Qualquer um aqui. Qualquer um eu convenço. Eu sei aqui, pega exemplo. Vou contar tanta atrocidade que acontece diariamente na região que você fala, porra, o que você pegar, se você costurar, você constrói o bicho que você quiser. Você constrói o monstro que você quiser. É por isso que vale a pena você ler sobre o assunto desde quando surgiu, entendeu? Porque senão você vai estar só pegando o último tapa que aconteceu, né? Digamos, você chegou no meio da briga, viu o cara dando o último tapa, o culpado foi aqui. Ou então você pega e faz, tá, mas esse tapa deu por quê? Aí você vai só até onde te interessa. Tá entendendo? Então você precisa e é por isso que eu falei, é um rolo que remonta. É um rolo que remonta à criação das religiões abraâmicas. Para começar, é tudo brother, velho. É para ser tudo brother. Aí a gente tem a ramificação do que é catolicismo, seja católico ou apostólico romano ou ortodoxo. A gente tem o judaísmo, a gente tem o islamismo, e cada um com suas milhares de vertentes. Né? Eu acho que Celso tocou num ponto interessante. O cristianismo, quando eu falei catolicismo, eu quis falar do cristianismo, tá? Aí vem o pentecostalismo e etc. Eu acho que Celso tocou num ponto importante, eu só não sei se eu concordo com a conclusão dele. Quando o Celso colocou assim, veja, citou vários povos. Aí Celso concluiu dizendo assim, todos eles têm direito à terra. Eu não sei se é viável esse direito. Na verdade, essa é a série da questão. Porque no mundo perfeito era maravilhoso, né? Dá um pedaço de terra para cada um e tá tudo resolvido. Só que na prática, e inclusive foi esse o pensamento quando se deu da criação do Estado de Israel, você pega toda aquela região ali, cercada por área, e você diz, não, para eles terem direito a uma terra, ou baseado na Bíblia, que é a terra sagrada deles, vai lá e coloca lá os judeus, cria o Estado de Israel, no centro, onde todo mundo ao redor é árabe, que nunca ia concordar com aquilo ali. É crescer ali também, pô. Então, eles fazem parte daquele contexto, é o que eu estou dizendo. Mas aí é que tá, Celso. Talvez, se não tivesse criado artificialmente esse Estado, talvez tinha sido menos pior. Porque, veja, quando você diz assim, não, o povo... É o que os árabes falam desde o começo. Exato. Quando você fala que... É exatamente isso que os árabes falam desde o começo. Eu não sei se é, de verdade, não sei se é. Quando você fala, não, tal povo tem direito à terra. Eu concordo,
óbvio, isso é muito óbvio, é uma questão de lógica, que, segundo eles próprios, eles acham que tem direito. E aí é que tá, é um assunto espinhoso, mas veja só, se eles têm direito, se eles acham que tem direito à terra, mas tem outra turma lá, outro povo que não concorda, o que acontece? Guerra. Eu acho a guerra, assim, vai parecer estranho, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Mas eu acho a guerra por uma discordância tão grande quanto essa, eu quero essa terra me pertence, o outro grupo vai lá e fala, não, na verdade me pertence. Eu acho a guerra um pouco mais digno do que foi feito, que foi a criação artificial do Estado de Israel. E hoje eu não vejo solução. Eu acho que, mesmo que tivesse tendo conflito lá, poderia se imaginar, eu poderia aqui agora imaginar, mesmo com muito otimismo, uma solução. Um caminho que pudesse ter algum tipo de paz. Mas após a criação do Estado de Israel, para mim, nunca vai ter solução nenhuma aquela região ali. Enfim. O que eu tinha para trazer sobre esse tema, minha contribuição era basicamente isso, né, que a gente veio falando até aqui, e é isso, velho. No fim, apontando para frente, no sentido de dizer que a gente não precisa ter opinião sobre tudo. E é importante, se você quiser ter opinião sobre tudo... Eu estou me resguardando até agora por isso. Estou me reservando esse direito. Exato, pô. Exato. Eu só recomendo mesmo... Eu só recomendo as eu tenho certeza atrás da história toda, assim, porque eu tenho certeza que... Pô, o maestro está aqui. Não quero dar opinião, não, mas tenho certeza que ter acompanhado essa conversa já faz com que o cara enxergue o que vem, sabe, da mídia, nas redes sociais, o cara já enxerga diferente, de forma um pouco mais crítica. Inclusive, até o que já diferente até da forma como já estava saindo também, mas esse é mais espinhoso. Mas é tão importante também você não perder sua capacidade de se indignar com a extrema violência, seja lá... Isso não tem, veja só. Se for causa, veja só. Tem o que aconteceu, nenhuma relação. O que o Hamas fez na rave, matando 260 jovens, não existe política, não existe bandeira. Tu falou isso diretamente para mim, assim, não tem nada a ver com o que eu disse. Não, não falei nada para você. Não, porque na hora que tu falou, eu perdi a capacidade de dignar, se pareceu direto. Não, eu falei nada para você, absolutamente nada para você. Você tá muito na defensiva. Não é defensiva. Eu tinha acabado de falar. A primeira frase foi essa, porra. Sim, não, mas você tinha acabado de falar. Você, na verdade, não comentou nada. Eu trouxe um novo assunto, assim, que não perder a capacidade de se dignar, porque o que eu vejo é que, às vezes, por um extremismo político que o Brasil se colocou, eu tenho visto algumas pessoas minimizando o ataque do Hamas, sabe? E não é uma resposta histórica. Veja só, eu não acho aceitável que a gente considere o que aconteceu na rede, por exemplo. As pessoas estão ali num comportamento absolutamente pacífico. E são boa mortas. parte, possivelmente, tem até pelo que a gente conhece, né, do perfil do público, podia ter uma visão um pouco mais progressista. Exatamente. Do que a média. Até por isso que foi ali. Claro que é uma certa viagem conceitual, né? Às vezes essas raves passam um pouquinho... A galera que faz festa passa um pouquinho da razoabilidade, né? Vamos fazer ali para celebrar a paz, porque era mais ou menos essa lógica, tá entendendo? Era mais ou menos. Acho que a festa, inclusive, foi uma festa cujo nome foi comprada, uma festa brasileira, inclusive, se não me engano. É uma derivação de uma festa brasileira. E, inclusive, jovens brasileiros morreram na festa. Havia jovens brasileiros, já 2 confirmados. Então, assim, isso aí a gente não pode perder a nossa capacidade básica de indignação, independentemente das razões, das respostas. E o mesmo quando Israel faz o que faz com crianças, com jovens. O que mais a gente já viu são vídeos da polícia israelense. Aquela jornalista. Jornalista. Lembra? Isso aí também é um problema isso aí também é o problema do tal véu da democracia, né? Porque quando o Hamas faz uma merda dessa, fica muito fácil.
você vê que é terrorismo. Agora, quando é o Estado de Israel, por ser uma democracia e todas as ferramentas que tem, aí complica para poder rotular dessa forma. Mencionou que esse discurso, de uma certa maneira, foi muito plantado dessa maneira, há muito tempo, nos noticiários e tudo mais, até você entender todo o contexto de como é a situação, né? Mas dessa vez eu acho que a gente teve no Brasil, e é claro que hoje é mais fácil, hoje a mídia independente, um bom perfil no Twitter, um bom perfil no Instagram, um bom canal no YouTube, você já consegue trazer para a pauta. Tá? E aí você tem influenciadores, você tem jornalismo independente que quase que força as grandes redes a trazerem um debate mais muitas vezes alguns desses produtores de canais independentes, Fred. Exatamente, perfeito. Como é o caso de Tanguy Bagdadi, eu falei agora há pouco do Petit Jornal, sabe? Professor e podcaster de agora, pô. Sempre que tem alguma bronca, principalmente relacionada ao Oriente Médio, é convocado pelo Grupo Globo para falar. O próprio Celso. Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, também tá passando a frequentar mais a mídia mainstream para esse momento, porque estão dando esse acompanhamento, pô. Porque não cabe mais hoje, fica muito, muito claro hoje, Celso, quando você faz uma leitura de um lado só. É o que eu disse, essa matéria do Intercept que eu li, está até aberta aqui, eu li a matéria inteira. Quando eu terminei a matéria, eu disse, veja só, não adianta você remediar um problema causando outro. Né? Você não pode fazer uma matéria relativizando absolutamente tudo. Tá? Eu acho que o que o Fred está querendo dizer é que essas narrativas é muito fácil de identificar hoje em dia. Por exemplo, uma básica. Tem muita gente falando assim, não, o Hamas atacou civis. Beleza, está muito claro isso aí já. Está todo mundo condenando, o nome é terrorismo mesmo, não tem o que falar. Agora, Israel, a turma já está dizendo assim, não, mas Israel, quando for atacar, ele vai atacar só o Hamas. Aí, meu amigo, é só lembrar o que o Celso falou no começo. Aquela região ali, meu amigo... 2 milhões, porra. 2 milhões de pessoas. Não tem isso de atacar só o Hamas, não, porra. Vai pegar tudo, porra. Se o cara soltar um peido ali, o cara não consegue controlar quem tá acertando. Imagina um míssil. Exato. Pelo amor de Deus. Sim. Mas é isso mesmo. Mas Fred, eu acho importante você sublinhar isso, de fato, e foi por isso que eu abri o meu comentário. Eu achei muito boa, Celso. Eu achei sua explanação hoje muito boa. Para falar justamente isso. Muito equilibrada. A gente tem isso aqui e tem isso aqui. Como é que você vai... Você pode escolher não botar a mão em nenhum desses dois potes aí. Você pode escolher. Pronto. Escolha não botar a mão, velho. Só isso. Veja, bicho, que bronca, pô. Que bronca. Sabe, dos dois lados. Bota a mão não, velho. Entenda um pouco melhor e... Eu sei que é quase bobo, né? Eu sei que é quase bobo falar. Quase utópico, bobo. Falar, só quer que seja em paz. Que a paz prevaleça e que se tiver conflito, seja um conflito que não alcance civis, mas isso não existe. Está muito claro que isso não existe. Primeiro, o Hamas não tem limites morais humanos. O Hamas não tem pudor humano nos seus ataques, nenhum. Estupro, violência brutal. Eles não enxergam quem está do outro lado como um ser humano. E também não tem potencial bélico para atacar alvos militares. Resta ao Hamas, né, o terror, que é a única forma que ele consegue de realmente ferir Israel. Né? Ele não tem. Já foi falado aqui que a capacidade bélica do Hamas é mínima. Né? Por isso que impressionou, pô. Conseguir pegar Israel desprevenido, pô. Sabe? E aí, isso fica muito claro. Tá? Isso fica muito claro. E do lado de Israel, há um contexto desse véu da democracia, tá? De ser um Estado que faz com que a gente, tão longe, não chame de terrorismo porque tem uma bandeira por trás. Tá?
Mas existem atos muito brutais, históricos, todo mundo sabe, ao alcance de todo mundo, do que Israel faz. Ainda hoje, contínuo, na verdade. Essa questão e a sensação, Atos, até para terminar, e a sensação de que nos ataques de Israel existe um limite. Há uma sensação de que existe um limite de razoabilidade humana nos ataques de Israel. Não sei se há. Eu acho que há, eu até acho que há. Porque eu acho que há, diante do cenário que, se passar daqui, ele começa a perder o apoio internacional. Então, eles se colocam no limite. Já perde, Fred. Ele tem perdido ao longo dos últimos anos, mas é por isso que eu estou dizendo que não tem muito desse limite. Mas eu acho que cada imagem que vier de palestinos, crianças, jovens, mulheres sendo mortos, isso vai dificultando o diálogo. Esse também é um dos, isso também é um dos possíveis objetivos do Hamas. Esse é um dos possíveis objetivos do Hamas, exatamente. Israel, velho. Olha como os caras são. Olha como os caras são. Eu fui lá, sequestrei os caras, fiz essa estupidez aqui, esse terrorismo aqui. Tem um problema lógico aí também. Agora, aí, todo dia é isso aí. Pronto. Mas tem um problema lógico. Talvez seja um dos objetivos do Hamas, velho. Tem um problema lógico nisso aí, Fred. Quando você diz assim, quando Israel vai fazer sua ação, ela tem certo limite, como eu coloquei agora, aquela questão de, não, é uma coisa pontual, vai em cima do Hamas e tal. Veja só, tudo isso aqui existe por causa do poderio de Israel, do poderio militar. Eles têm opções. Aí eu vou ter que fazer o papel do advogado do diabo, óbvio que não estou justificando, mas o que o Hamas faz só tem aquilo para fazer. Condenável, terrorismo, mas só tem aquilo. Eles não têm a opção do que Israel tem. Não tem opção de atacar militarmente. Não tem, porque, veja só, imagina se tivesse qualidade de arma. Por isso é um grupo terrorista, não é o exército. Exato. Se tivesse qualidade de arma. Tem limites básicos de humanidade. Se Israel não tivesse esse poderio militar, tivesse algo parecido com o que o Hamas tem, eu não vou garantir que só porque é só porque é o outro lado, ele não ia ter práticas iguais. Eu acho que é uma questão de capacidade mesmo. Infelizmente, o Hamas faz o que faz porque só tem capacidade de fazer aquilo ali. Não tem mais nada além daquilo. A maneira de chamar a atenção é daquela forma. É como o caso da Ucrânia, né? Que a Ucrânia, se ela estivesse sozinha nessa guerra lá, tivesse apoio dos Estados Unidos, do resto do mundo. A Ucrânia está perreada, inclusive, nesse momento. Não, exatamente, a Ucrânia até apoiando, no caso. Mas eu não, está perreado, tá perreado que, tipo, ela perde o protagonismo, ou assim, sim, parte. A guerra dela acaba ficando de segundo plano, dividida. Né? É uma guerra já muito longa. Só lembrar. A guerra longa vai perdendo força da mídia. Isso. E só lembrar que o Hamas ele é um dos principais responsáveis pela criação do Hamas é o Estado de Israel. É foda. Diretamente financiou a criação. Para, num contexto, num recorte específico, lutar politicamente contra grupos opositores a Israel. Então, velho, é complexo assim no nível. Tem isso também, né? Porque o Hamas é sunita, né, Celso? E a maioria do pessoal ali ao redor é xiita, né? Inclusive o próprio Irã, da qual fornece algumas armas. Tal. O Irã é sunita, eu acho. Não, o Irã é xiita. O Irã é xiita. Quem era sunita era o Iraque. Engraçado essa questão de xiita. Até mudando um pouquinho já o tema. Nessa mesma conversa, eu estava conversando com as pessoas e elas não se recordam de que aqui no Brasil a gente usa xiita como adjetivo, né? É adjetivo de ser rigoroso, de ser errado. O que não tem muito sentido. O que não faz muito sentido. Os sunitas, ultimamente. Não faz muito sentido. Nem parou de se usar, se tornou politicamente incorreto. Claro. O uso do... Mas a gente cresceu chamando, né? É um viés do caralho. De ninguém lembrar. Eu fiquei pensando de ninguém lembrar. Xiita é maioria, é o status quo. O Irã, né, velho? É foda. O mauzão da história. Mas enfim, mas todo mundo aqui lembra disso, né? Porque demais. Eu fiquei surpreso numa conversa com 4 pessoas, só eu lembrar. Até hoje isso tem ainda. Até hoje ainda tem. O cara usando, aquele cara é um xiita do cacete também. É impressionante como esse termo pegou.
Como é que danado esse termo pegou no Brasil desse jeito, de virar um adjetivo? Eu lembro quando criança, isso aí rolava entre as crianças. Isso, sabe? de tudo, pô, de tudo. O cara é um xiita do caralho, quer tudo errado, o cara briga por tudo, xiita do cacete. Xiita é como se fosse uma coisa foda, né? Como se fosse. Não, você ser xiita, você era. Não, o cara não abre pra ninguém, assim, briga por tudo. Não abre pra nada, exatamente. É tipo a melhor organizada que tem. Era rigoroso, na minha cabeça era um negócio meio rigoroso. Uma pessoa como Caxias. Irredutível. A palavra é essa. O xiita irredutível. é irredutível. Irredutível, pronto. Irredutível. É isso. Tinha até uma piada do Bruno Mazeu que xiita era a macaca do Tarzan. Chita, né? Porra. Essa piada é sua, Minhoca, não é mais. Não é do Bruno Mazeu, pô. Pois bem, galera. Assim, isso era o tantinho de opinião, de comentários e análises que a gente tinha para trazer sobre esse tema. E a gente, vou recomendar aqui alguns podcasts que eu já sigo, se você quiser ter um pouco mais de informações, bem mais informações que você teve aqui. Tem as 2 edições mais recentes do Petit Jornal, as 3 agora, essa altura, já são dedicadas à cobertura. A de domingo, especificamente, dá uma contextualização histórica. O História FM, que é um podcast do um professor de Santa Catarina chamado Iclis Rodrigues, não tão coincidentemente assim, lançou seu episódio mais recente sobre a guerra do Yom Kippur, e tem Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, como convidado. Eles gravaram isso antes desses conflitos mais recentes, tá? E eu falei não por acaso, porque é por ocasião dos 50 anos, né, do conflito. Além disso, tem Fronteiras Invisíveis do Futebol, tanto da Palestina, mais de um, quanto de Israel também, que vale a pena você se aprofundar, aí sim, nas origens históricas das etnias, tanto do povo palestino quanto do povo de Israel, e ele traz essas 2 perspectivas em programas, de certa forma, espelhados. Então é interessante e eu recomendo também esses conteúdos. Além disso, o canal Parabólica também trouxe, no YouTube, também trouxe um conteúdo atualizando o contexto do conflito Israel e Palestina. Lembrando que o conflito atual não é um conflito entre Israel e Palestina, mas entre o Estado de Israel e o grupo Hamas.